Uma boa noite a todos vocês presentes aqui nesta sala e a todos que nos acompanham aqui pela internet. Que Deus nos abençoe. É uma honra muito grande estarmos aqui comemorando com vocês 100 anos de atividades desta casa espírita. Não são tantas casas assim que encontramos no Brasil e no mundo, que tem a alegria de comemorar 100 anos de existência na divulgação do Espiritismo. Então, eu me sinto pessoalmente honrado pelo convite de estar aqui com vocês. Ao mesmo tempo em que comemoramos aqui 100 anos, me recordava recentemente que estou também nesse ano de 22, comemorando 50 anos de Espiritismo. Uma coincidência interessante, que foi exatamente há 50 anos que comecei o estudo espírita nesta casa. Então é um momento de emoção e de alegria, porque aqui fui apresentado ao Espiritismo. Conheci pela primeira vez as obras de Allan Kardec, na Escola de Evangelho, aqui ao lado. Não posso nem falar que tem algumas pessoas aqui que foram professoras nesta época, né? Então não vale a pena ficar lembrando, citando nomes, mas com muito carinho iniciei aqui o Espiritismo. Então é um momento de gratidão, gratidão a Deus, gratidão aos Espíritos e gratidão a esta casa, porque ter nos acolhido durante tanto tempo. Eu permaneci aqui durante 18 anos após conhecer o Espiritismo, já que me mudei para a cidade de Marília em 1989, então fiquei aqui de 71, quando iniciei, e até 1989. Então é para mim um momento de gratidão a esta casa, uma honra estar aqui, porque aqui conheci Allan Kardec. E tem algo curioso aqui que me marcou muito. Por exemplo, quando na presidência ainda do senhor José Cerqueira, nós fomos organizar a biblioteca que funcionava nessa sala aqui ao lado. E ele havia feito a doação de todas as suas obras, e eu ainda lá com meus 20 e poucos anos, me ofereci para fazer a organização de sua biblioteca junto com um amigo querido, que hoje não reside mais em Três Rios, o amigo Manuel Mendes, e a gente foi organizar a Biblioteca Espírita nessa época. E eu me deparei pela primeira vez, lá no final da década de 70, com a Revista Espírita, os 12 volumes da Revista Espírita, obra na época muito pouco conhecida, todo mundo conhecia mais as chamadas obras fundamentais do Pentateuco Espírita, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese. Poucas pessoas conheciam a Revista Espírita, inclusive eu, que com 20 e poucos anos nem sabia da existência de tal obra, mas na biblioteca tinha os 12 volumes, lembro bem, de encadernados em capa verde, dura, capa dura, e eu pude então, ao organizar a biblioteca, me deparar com essa obra tão importante de Allan Kardec, e passei então a ler pela primeira vez estes 12 volumes, que me inspiraram profundamente, porque se Allan Kardec foi extraordinário nas obras mais conhecidas, ele o for ainda muito mais na sua maior produção espírita. A Revista Espírita é a maior produção espírita de Allan Kardec. Foram 12 livros que a gente precisa estudar com mais atenção, com mais carinho. E ao debruçar sobre essa obra, cada vez mais me apaixonava pelo Espiritismo e percebia a importância de levar esse Espiritismo para o mundo, não apenas o Brasil. Algo que fomos alcançar lá em Curitiba, com a ajuda de minha esposa Lília e um grupo de amigos, quando fundamos o IDEAC, o nosso Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec, na cidade de Curitiba, que tem uma pequena sede presencial, mas é um instituto virtual, que produz a Kardecpédia hoje, um dos aplicativos e sites mais usados no mundo para consulta das obras de Allan Kardec. A gente tem pessoas que usam a Kardecpédia em todos os continentes.
O volume de uso desta Kardecpédia não para de crescer diariamente. Nós estamos já com 8 idiomas, as obras de Kardec sendo colocadas disponíveis em 8 idiomas para o mundo na Kardecpédia. A partir daí nasceu dentro do IDEAC o projeto do Kardec Play, em que a gente explica as obras de Allan Kardec, que já está em 9 idiomas legendados para o mundo. Nós vamos botar a Kardecpédia no 9º idioma, também agora que vai ser o idioma russo. Então nós temos a Kardecpédia em português, em francês, em inglês, em italiano, em espanhol, em alemão, em chinês tradicional, em chinês simplificado, e em breve teremos ainda este ano, se Deus quiser, a Kardecpédia em russo. Tudo isso motivado pelo estudo da Revista Espírita, que estudei pela primeira vez nesta casa espírita, porque vi na Revista Espírita a importância da divulgação espírita para o mundo, que fez o que fez Allan Kardec por intermédio da Revista Espírita, que tinha assinantes no mundo inteiro, inclusive no Brasil, no século XIX, tinham assinantes da Revista Espírita, que era publicada à época de Kardec apenas em francês, mas ele tinha assinantes também de todos os continentes, e aí nos inspiramos, então, a levar Kardec para o mundo, criando esses projetos na cidade de Curitiba, com a ajuda de Lília, que é hoje quem carrega a pedra. Eu fico lá dando algumas ideias, produzindo conteúdo, mas quem gerencia todo esse trabalho de divulgação de Kardec para o mundo, em todos esses idiomas. Inspiração que nasceu aqui, quando a gente conheceu pela primeira vez a Revista Espírita e pôde, a partir desse momento, perceber a importância de levar Kardec para o mundo, de levar a Revista Espírita para o mundo. A Revista Espírita hoje está traduzida totalmente em português, já há um bom tempo, por várias editoras. Em francês, Kardec publicou nos originais. O IDEAC, junto com um amigo que fez universidade, que estudamos juntos na Federal do Rio de Janeiro, ela foi traduzida para o inglês pela primeira vez, patrocinado pelo nosso instituto. A Revista Espírita saiu em inglês, todos os seus 12 volumes já estão na Kardecpédia em inglês pela primeira vez. Foi colocado disponível nessa que é uma língua muito lida no mundo inteiro, a Kardecpédia também em inglês. Estamos trabalhando também para colocar a Revista Espírita também em espanhol. Já tem alguns volumes que foram traduzidos pelo espanhol. Estamos incentivando pessoas que traduzam outros volumes da Revista Espírita para o espanhol, embora as outras obras de Kardec já estejam aí disponíveis em vários idiomas. Então esse é um projeto que nasceu a partir do momento em que a gente conheceu a Revista Espírita nessa casa e soube dar a ela o valor devido de uma das obras que Kardec chama de obra fundamental do Espiritismo. Isso é muito importante. A gente pensa que as obras fundamentais do Espiritismo são apenas as 5 obras chamadas de Pentateuco Espírita, mas não. Kardec vai, no seu último livreto, que ele publicou em 69, o chamado Catálogo Racional para se fundar uma biblioteca espírita. Nesse livreto que vocês acham lá na Kardecpédia, podem ler na Kardecpédia, Allan Kardec vai fazer um catálogo de livros, e ali ele coloca as obras fundamentais do Espiritismo, e ele coloca todas as suas obras como obras fundamentais. Então, a Revista Espírita não é uma obra para ser deixada de lado, é uma obra fundamental para se estudar o Espiritismo. E quando me debrucei sobre a revista pela primeira vez, percebi isso, que a revista nos ajuda a estudar Kardec, a aprofundar mais aos seus outros livros, porque ele responde perguntas, ele explica ao leitor, ele relata fenômenos, ele coloca mensagens extraordinárias dos Espíritos. E a gente vai bebendo nessa fonte especial, já que são 12 livros. A maior produção em volume de Kardec é quando a gente compara com todas as outras obras. Então aqui eu pude conhecer essa revista e a partir daí me estimular profundamente para estudar ainda com mais vontade, com mais dedicação as obras de Allan Kardec. O nosso primeiro livro que escrevemos sobre a obra de Kardec, explicando o Livro dos Espíritos, que é a obra chamada Ordem Didática do Livro dos Espíritos, nasceu também o início do livro nessa casa espírita. Quando aqui estávamos, tivemos a ideia
de começar a trabalhar nessa estrutura didática, e começamos a rascunhar um artigo que seria publicado alguns anos depois na revista Reformador, e que vai dar origem ao nosso primeiro livro, inspirado e tendo o primeiro trabalho produzido aqui nessa Casa Espírita. Então eu tenho muita honra e muita gratidão de estar aqui com vocês, com aqueles que nos acompanham pela internet, comemorando esses 100 anos de Grupo Espírita Fé e Esperança, e 50 anos em que eu tive a satisfação, a honra de ter conhecido o Espiritismo. Então, um momento de gratidão, eu estou profundamente grato a todos vocês que propiciaram isso, a esta casa, aos trabalhadores e dirigentes dessa casa, que ao longo do tempo que aqui passei, deram demonstração da importância do trabalho espírita e como o Espiritismo nos faz bem quando a gente se dedica a ele, quando a gente o compreende e se esforça para vivê-lo no nosso dia a dia. E eu falava então desta revista espírita que começamos a estudar aqui, mas essa revista espírita ela vai nos mostrar os elementos fundamentais para a gente compreender o próprio tema que nos fora sugerido. Falar um pouco de Jesus, Kardec e a caridade. Quando você debruça na revista espírita, você vai descobrir algo muito especial. Você vai conhecer com mais profundidade na revista quem foi Allan Kardec. E, por outro lado, qual era a visão de Kardec dos Espíritos, quem era o próprio Jesus. A visão de Jesus do ponto de vista espírita. A visão de Kardec, conhecer a pessoa Kardec, o homem, o espírito Allan Kardec, a revista espírita propicia isso. E a gente, quando estuda a revista espírita, vai descobrir algo muito especial, que Allan Kardec tinha como guia espiritual, como seu anjo guardião, o espírito de verdade. Esse espírito de verdade, que era o anjo guardião, o guia espiritual de Allan Kardec, que ele coloca isso na revista espírita, ele chama textualmente o espírito de verdade do seu guia espiritual, e nós vamos descobrir na revista espírita, nas diversas mensagens do próprio espírito de verdade, quando ele se identifica na revista espírita, ele diz quem ele é. Kardec nunca disse quem era o espírito de verdade, mas o próprio espírito de verdade e outros espíritos, como Erasto e outros mais, vão dizer na revista espírita quem foi, ou quem era aquele espírito que assinava espírito de verdade em várias comunicações que eram ditadas na Europa lá no século XIX. E nós vamos descobrir que esse espírito de verdade nada mais era que o próprio Jesus. Então, Jesus, utilizando-se dessa nomenclatura, desse nome ou desse pseudônimo espírito de verdade, transmite várias mensagens importantes que Allan Kardec vai colocar, várias delas na revista espírita, vai selecionar algumas preciosidades das mensagens que se encontram no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6º, o Cristo Consolador. Nós vamos encontrar lá no item Advento do Espírito de Verdade, mensagens primorosas desse Espírito de Verdade. E vamos perceber o vínculo entre o Espírito de Verdade, Jesus, e Allan Kardec. Esse homem que recebera a missão de trazer para nós este Espiritismo a partir do ensinamento dos Espíritos. E eu costumo dizer que o Espiritismo foi produzido a 4 mãos, as mãos dos Espíritos e as mãos de Allan Kardec. Então ele é o coautor desta produção, aquele que produziu junto, em conjunto, admirável. E nós vamos na revista espírita descobrir Santo Agostinho falando desse espírito, Allan Kardec, sem citar o nome, falando de como ele fora bem escolhido para exercer esse trabalho entre nós. Esta habilidade de redação inigualável, em que ele soube capturar o pensamento dos espíritos superiores e traduzi-los numa linguagem, língua francesa, clara, precisa, rica, profunda, de tal maneira que o Espiritismo possa ser compreendido por qualquer pessoa. O Espiritismo é esta ciência da alma, rica, profunda, essa filosofia da alma muito bem construída, que pode ser estudada por todo mundo. Você não precisa ter formação superior, você não precisa conhecer filosofia, não precisa conhecer psicologia, não precisa conhecer física, nenhuma ciência para estudar o Espiritismo. Veja que coisa notável. A ciência que, no meu entender, é a mais importante de todas, porque é a ciência da alma,
aquela que nos ensina o que nós somos, de onde viemos, para onde vamos, que responde às mais profundas indagações que o homem faz há milhares de anos dentro da filosofia. Essa ciência, essa filosofia pode ser estudada e compreendida por todos. Olha como Deus foi sábio, né? Eu não preciso ter curso superior, ter formação superior, sequer eu preciso estar alfabetizado para estudar o Espiritismo. Que coisa louca. Você fala, mas como? Vamos ler na Revista Espírita. Allan Kardec relatando vários operários de Lyon no século XIX, analfabetos, que se tornaram espíritas nas reuniões espíritas, ouvindo a quem sabia ler, leia os textos de Kardec, liam as comunicações dos espíritos, e aquelas pessoas que ainda eram iletradas, conheceram os princípios espíritas e passaram a viver esses princípios espíritas, sem nenhuma necessidade, nem nenhuma formação dentro da língua ou de uma escola formal qualquer. Então, mostrando como Deus foi sábio, era importante trazer a ciência da alma bem construída, rigorosa, precisa, clara, numa linguagem acessível a todos, para que ninguém pudesse pretextar que não consegue estudar o Espiritismo. Então, veja, para estudar a física, eu preciso saber muita matemática. Para estudar o Espiritismo, não preciso saber nada, nem física, nem matemática, nem psicologia, nem nenhuma ciência dos homens. Deus foi muito sábio. E nós vamos descobrindo isso na Revista Espírita, aqueles homens simples da Europa, pessoas do povo que estudavam o Espiritismo, ouvindo aqueles que sabiam ler, aprenderam o Espiritismo e viveram esse Espiritismo. Então nós vamos perceber como ele fora bem escolhido pelo próprio Espírito de verdade, para que aquele que tinha sido seu apóstolo em vidas anteriores, seu discípulo em vidas anteriores, pudesse encarnar a fim de transmitir esse conhecimento. Aliás, chamar de apóstolo Allan Kardec é o próprio Espírito de verdade, já nesse capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala, meu apóstolo vos instrui, se referindo a Allan Kardec, que estava ali na Terra encarnado, na posição desse espírito especial, orientado pelo Espírito de verdade, para que o Espiritismo pudesse chegar de forma como chegou, simples, rico e profundo, numa linguagem muito bem construída, acessível a todos nós. Então vejamos o vínculo importante, esse Jesus e o próprio Allan Kardec, vínculo que vai permanecer e que deverá permanecer ainda por muito tempo, porque dentro da escala espírita proposta por Kardec em O Livro dos Espíritos, lá em especial a partir do item 100, Kardec coloca as 3 ordens dos espíritos, a terceira ordem, a segunda ordem e a primeira ordem. Na terceira ordem estamos chamados espíritos imperfeitos, que cultivamos paixões ruins, ciúme, inveja, mágoa, ódio, egoísmo, orgulho, somos esses espíritos da terceira ordem. A segunda ordem são os espíritos bons, que já se libertaram de todas essas emoções ruins, que não sentem mais essas paixões ruins, que aprenderam a praticar as virtudes. Esses são os da segunda ordem. E da primeira ordem são os espíritos puros ou perfeitos, o exemplo na Terra, o próprio Cristo ou o Espírito de verdade. E Allan Kardec era um espírito da segunda ordem, um espírito superior da segunda ordem da escala espírita, que tinha como anjo guardião um espírito da primeira ordem. Então nós vemos esse vínculo especial entre o Espírito de verdade e Allan Kardec. Vínculo que permitiu com que Kardec pudesse ser, na nossa opinião, o melhor intérprete do pensamento de Jesus ou do Espírito de verdade. É aquele indivíduo que melhor soube entender o pensamento de Jesus e vertê-lo numa linguagem acessível a todos nós. Ele, quando vai explicar, seja no Evangelho segundo o Espiritismo, na Revista Espírita, na Gênese, as passagens do Novo Testamento, nós vamos perceber como ele compreendia profundamente o que estava por trás dessa linguagem que os textos bíblicos apresentam de uma forma figurada. Então Allan Kardec vai interpretar a lei maior proposta por Jesus, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, a partir da 10ª lei moral que se encontra em O Livro dos Espíritos, a lei de justiça, de amor e de caridade. E Allan Kardec vai mostrar que as leis morais propostas pelo Cristo
podem ser classificadas em 3 grandes grupos: os deveres do homem para com Deus, amai a Deus, como diz Jesus, os deveres do homem para consigo mesmo e os deveres do homem para com o seu próximo. E Allan Kardec vai então mostrar que se eu quero cumprir todos os deveres do homem para com o próximo, eu tenho uma virtude que sintetiza todas essas virtudes necessárias para isso, que é a virtude da caridade. E Allan Kardec vai mostrar então que a caridade é a síntese de todos os deveres do homem para com o seu próximo. Se alguém lhe pergunta o que eu devo fazer na convivência com o outro, pratique a caridade. Caridade esta que foi definida antes dele dizer isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, já em O Livro dos Espíritos, no item 886, quando a caridade é apresentada como síntese de 3 outras virtudes: a indulgência para com as faltas alheias, a benevolência para com todos e o perdão das ofensas. Desta maneira, Kardec, interpretando a lei maior proposta por Jesus, o mandamento maior, soube expressá-lo na lei de justiça, de amor e caridade. Então veja o vínculo especial de alguém que compreendia o pensamento do Cristo, com a ajuda dos diversos espíritos superiores, pôde trazer para nós essa obra admirável que a gente tem aqui, a alegria, a felicidade de estudar e de conhecer na Casa Espírita. Então que a gente não perca essa oportunidade, que cada um de nós saiba valorizar essa oportunidade, porque quantas pessoas não tiveram essa oportunidade de conhecer o Espiritismo, de ler as obras de Allan Kardec, quantas? Se nós tivemos a oportunidade, tivemos a chance, que a gente saiba agradecer essa oportunidade, seja conhecendo mais a obra, divulgando esta obra e fazendo todo o possível para viver os seus ensinamentos, que é o objetivo maior. Eu costumo dizer, o Espiritismo não é para deleite intelectual, não é para você falar dele, dizer que sabe. O Espiritismo é muito mais do que deleite intelectual. Claro que quem estuda o Espiritismo tem um deleite intelectual, porque é uma doutrina linda, rica, profunda, numa linguagem gostosa de ser estudada, mas não é apenas para deleite intelectual. É uma doutrina como filosofia de vida, para a transformação de cada um de nós, para você viver no dia a dia, botar em prática, fazer o esforço de dominar as suas paixões ruins, porque nós, espíritos da terceira ordem, precisamos dessa doutrina, que nos ajuda a colocar em prática os seus ensinamentos. Não é fácil vencer a inveja, não é fácil vencer o ciúme, a raiva, o ódio, a tristeza, o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Essas paixões exigem um esforço diário de cada um de nós, no dia a dia. E o Espiritismo nos convida a esse dia a dia e nos mostra a necessidade de fazer isso. Porque sem o Espiritismo, o ensinamento moral poderia significar apenas uma proposta para uma vida social melhor. Mas com o Espiritismo, o ensinamento moral ganha uma força muito maior, porque é uma proposta para a nossa vida eterna. Porque essa vivência moral não significa apenas construir uma vida social melhor na Terra. É muito mais que isso. Significa construir dentro de nós uma vida de paz, de felicidade, de harmonia interior, na medida em que eu vou vencendo cada uma dessas paixões ruins. E nós só daremos esse salto da terceira ordem para a segunda ordem se nos esforçarmos todos os dias para eliminarmos esses vícios morais que nos acompanham durante tantas existências corporais. E a gente aprendeu a se entregar para eles, a gostar deles, a querer deixar que eles cresçam dentro de nós, para pegar um só, por exemplo, a inveja, né? Olha o que a inveja nos faz. É só olharmos aquilo que destruímos com a inveja. Os filósofos caracterizam a inveja há muito tempo como esse vício moral que nos faz sentir incomodados com o sucesso alheio. Olha que coisa interessante. O sucesso alheio nos incomoda. Aí nós demonstramos
como ainda somos invejosos. Nos incomodamos quando o outro cresce, seja materialmente, economicamente, intelectualmente. Nós nos incomodamos com o sucesso do outro. Nesse momento, identificamos em nós esse vício terrível chamado inveja. E como é difícil a gente vencer, né? A gente não resiste diante da inveja, né? E ela se mostra a cada momento, quando, por exemplo, alguém vem elogiar aquele companheiro que está crescendo, se desenvolvendo, e a gente faz aquele comentáriozinho maledicente. Deve ter alguma coisa aí por trás. Deve estar fazendo alguma maracutaia, deve ter alguma coisa escusa aí, porque a gente não resiste ao crescimento do outro, em qualquer que seja a direção do seu crescimento. Se passamos diante daquele que está tendo um sucesso material, progredindo, adquirindo riqueza, a gente começa a deixar com que a inveja tome conta do nosso íntimo e a gente começa a soltar palavrinhas que demonstram inveja, questionando que aquele crescimento talvez não tenha sido de forma honesta, de forma meritória. Então, nós vamos percebendo o quanto ainda precisamos vencer esse vício tão terrível da inveja, que no tempo de Allan Kardec ocorria mesmo dentro da primeira sociedade espírita criada no mundo, que foi a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ou simplesmente Sociedade Espírita de Paris, como ficou mais popularmente conhecida. Lá dentro nós vamos encontrar pessoas, frequentadores daquela sociedade, que abandonaram a sociedade e saíram falando mal do sucesso do Allan Kardec com suas obras, de que o espiritismo estava crescendo. Mesmo lá nós vamos encontrar médiuns da sociedade que se perderam por conta da inveja. Olha a coisa curiosa, não resistiram a ver que aquele espiritismo estava crescendo segundo a orientação daquele mestre Allan Kardec, que estava ali com a missão de apresentar o espiritismo. Nós vamos encontrar isso dentro da primeira sociedade espírita, porque ali estavam espíritos da terceira ordem, não eram espíritos da segunda ordem que estavam encarnados, com exceção de Allan Kardec, que era da segunda ordem, eram espíritos da terceira ordem, como nós, que podem fazer o bem, que podem se esforçar para vencer, que podem contribuir, graças a Deus, que nós, espíritos da terceira ordem, ainda possamos fazer o bem, realizar boas ações, apesar dos nossos vícios. Mas aí que está o desafio, né? Você trabalhar dia a dia contra o vício, fugindo dele. De vez em quando ele te pega. É o momento da fraqueza, da fragilidade, do seu passado, de muitas vidas se entregando ao vício. Você corre dele, você foge dele, de vez em quando ele te pega aí, você faz alguma coisa errada, a língua não resiste, você fala mal de alguém, você faz alguma coisa que depois venha se arrepender. Esse é o espírito da terceira ordem, nesse processo de avançar para a segunda ordem, para um dia chegar a ser espírito bom. Mas é um trabalho diário. Você identificou a inveja? Combata, lute contra ela. Na hora que for falar mal do sucesso alheio, tome água, morda a língua, faça algo para vencer esse hábito terrível de ser incomodado com o sucesso dos outros. Isso vale em todos os lugares, seja na produção intelectual, na produção da riqueza, no crescimento moral. O sucesso do outro nos incomoda quando nos permitimos que a inveja nos domine. Então veja o desafio, o mesmo com o ciúme. Não, ninguém aqui, eu posso falar aqui, porque aqueles que estão me ouvindo e vocês não conhecem esses vícios, né? Já superaram todos o ciúme, que coisa terrível, né? Quando a gente sente ciúme porque a gente tem posse de alguma coisa, de alguma maneira a gente se sente incomodado, se nós somos ameaçados naquilo que possuímos, seja uma posse intelectual, material, um poder, uma riqueza, todas as vezes que nos sentimos ameaçados naquilo que possuímos, é porque ainda cultivamos esse vício terrível do ciúme, e a gente tem que combater todos os dias. Você imagina, eu que tenho mulher bonita, não é fácil combater o ciúme, né? Então você tem que enfrentar esse ciúme diariamente, para você não ter ciúme de suas obras, de suas produções, daquilo que você realizou, porque cada um de nós é tão pouco, representa tão pouco nesse universo extraordinário. Os bons espíritos, nossos anjos guardiães, têm que tolerar a gente, aguentar a gente,
com as nossas infantilidades morais, com o nosso ciúme, com a nossa inveja, com a nossa raiva, com a nossa mágoa. Quantas vezes nos sentimos magoados quando somos ofendidos? Seja quando demos motivos para isso ou quando não demos motivos, alguém nos ofende e a gente se sente magoado, né? E a mágoa é terrível, né? Porque a gente vai guardando, a palavra mágoa é incrível, né? É a marca que fica, né? Você bate na mão, fica a marca. A mágoa é essa marca que fica na alma, daquilo que nós nos sentimos ofendidos, injustiçados. Aí você vai guardando, em algum momento você solta, você quer devolver para aquele que magoou, e você guarda, até que numa hora, numa discussão em casa, na família, entre amigos ou em trabalho, você solta. Lembra lá, 15 anos, o sujeito guardou por 15 anos, lembrou que foi agredido, ofendido, traído há 15 anos. Ele guardou essa marca do mal que ficou nele. Então, ao invés dele se livrar do mal, ele carregou esse mal por tanto tempo, porque ele não foi capaz de perdoar, não foi capaz de exercer essa virtude componente essencial da caridade, que é o perdão. Então, ele guarda, e aquilo vai corroendo por dentro, até que chega o momento em que ele se descontrola, e este sentimento ruim de mágoa se transforma numa ação no mal, e algo ruim que ele vem a fazer, dando troco para aqueles que ele acha que o ofenderam em algum momento do passado. Então, esse esforço, né, para a gente combater esses vícios morais é tão difícil, né? Porque a gente se esforça pouco. Claro que ele é difícil por conta da nossa experiência do passado, e a dificuldade é diferente para cada um. Cada um de nós tem um passado de vida diferente. Então, para uns é muito difícil o ciúme, para outros é muito difícil a raiva, aí o egoísmo, o orgulho, a inveja. Cada um tem uma história de vida diferente. Quanto mais no passado ele se entregou a esses vícios morais, mais difícil é vencê-los no presente, porque ele se acostumou a se entregar a eles. Então, cada um é diferente, mas cada um tem que identificar em si esses vícios que o vão mantendo na terceira ordem da escala evolutiva. E quando a gente está na terceira ordem, gente, nós vamos viver em mundos de provas e expiações, que todos nós conhecemos muito bem, né? O que é um mundo de provas e expiações? Esse que estamos vivendo. A Terra é um exemplo disso. Então, ninguém aqui poderá dizer, eu não quero um mundo de provas e expiações, mesmo que eu não saiba o conceito. O que significa isso? Nós temos a experiência de viver no mundo de provas e expiações, que é a experiência de vivermos entre nós, espíritos imperfeitos. O espírito imperfeito, no mundo de provas e expiações, é obrigado a viver com outros espíritos imperfeitos. O invejoso com outro invejoso, o egoísta com outro egoísta, o ciumento com outro ciumento, o raivoso com outro raivoso, o violento com outro violento. E a gente vai construindo essa sociedade tão pacífica, né? Que nós vivemos desse planeta de provas e expiações, onde não tem guerras. Aliás, não passamos um segundo sequer na humanidade sem guerras. A humanidade está em guerra há milhares de anos. É que a gente não presta atenção. A gente não vê, só quando estoura uma guerra, que agora com os veículos de comunicações mostram, a gente se assusta. Mas a África está em guerra há quanto tempo e a gente nem acompanha? Há vários países no Oriente Médio, na África, em vários lugares em guerra há muito tempo. Para falar a guerra entre países, fora a guerra entre nós, as lutas entre famílias, entre pessoas. Vivemos o tempo todo nesta convivência com espíritos imperfeitos. E às vezes tem pessoas que ficam assim, ai meu Deus, ainda bem que vai chegar o mundo de regeneração e eu vou poder ter um mundo melhor. Vai chegar o mundo de regeneração se nós o construirmos. Bom, mas suponhamos que de alguma maneira a maioria dos homens construísse esse mundo e eu não me livrei desses vícios morais, eu não vou ficar nele, volto eu para outro de provas e expiações. Ou você acha que espíritos bons vão ter que aturar o tempo inteiro os invejosos, os ciumentos, os orgulhosos, os violentos? Por isso que Allan Kardec vai dizer, nos mundos felizes, nos mundos em que vivem os espíritos bons, um só pensamento ruim seria uma monstruosa exceção. O Livro dos Espíritos. Um só pensamento ruim.
Lá todos se amam, se respeitam, porque a caridade é a virtude vivida por todos. Todos praticam a caridade da indulgência, da benevolência e do perdão, porque aprenderam a fazer isso ao longo de suas existências corporais. Então, o mundo de provas e expiações é esse mundo que nós vivemos. E nós só vamos nos libertar dele quando nós trabalharmos esses vícios morais. E é o Espiritismo que nos ensina isso, que nos mostra que nós somos esse corpo aqui que está a cada dia pior. E não venha com essa história que o corpo está cada dia melhor, não. A gente brinca isso, fala isso. Eu falo para minha sobrinha que cada dia estou mais lindo, só para ver se ela acredita, né? E é claro, ela finge acreditar para poder agradar o tio, né? Mas a gente sabe, todos os dias, quando olhamos no espelho, que estamos morrendo, sem exceção. O corpo físico morre a cada dia, até que chega o momento que ele acaba de vez. Nós não somos esse corpo. Eu costumo dizer, Deus nos dá uma lição extraordinária quando permitiu que a humanidade descobrisse ou inventasse o espelho, né? Oh, abençoado espelho, né? Toda vez que eu olho para o espelho, eu digo, meu Deus, ainda bem que eu não sou esse corpo. Claro que primeiro eu digo, lembrando a minha sobrinha como eu estou bonito. Mas depois cai a realidade, ela não está perto para eu brincar com ela, eu digo, como Deus é sábio. A gente olha para o espelho e agradece a Deus. Eu não sou esse corpo que perece, que desaparece, que morre. Eu sou a alma. Eu sou essa alma imortal, feita perfeitamente por Deus. Perfeição de natureza, não perfeição moral. Há uma diferença entre perfeição na natureza. Fomos criados perfeitos por Deus, porque toda a obra de Deus é perfeita. Isso é perfeição por natureza, não temos nenhum defeito, nenhuma falta de fabricação, nenhum problema na fabricação que Deus nos fez. Mas Ele nos fez fabricados com a capacidade de aprendermos moralmente, a sermos perfectíveis moralmente. Olha que coisa curiosa. Temos uma natureza perfeita, mas uma natureza moral perfectível, para que cada um pudesse conquistar a perfeição moral por si mesmo, com o seu esforço, com sua luta, com o seu trabalho. Mas todos, por termos uma natureza perfeita, todos atingiremos a perfeição moral, todos chegaremos ao estado de espírito puro, porque não temos defeito de fabricação. Deus nos fez sem nenhum defeito, sem nenhuma falta, não falta nada em nós para vencermos os nossos vícios, para aprendermos, para adquirirmos mais ciência, mais tecnologia, mais conhecimento, para mudarmos todo o nosso mundo moral. Somos perfeitamente criados com essas habilidades de conquista, de progresso, de crescimento espiritual, porque Deus não podia fazer nada com defeito, nada com falta. Então a gente olha para o espelho e agradece a Deus, graças a Deus que eu não sou esse corpo que perece, que envelhece e que morre. Esse é o mundo de provas e expiações, em que o corpo adoece, em que o corpo tem os seus momentos de dificuldades até a morte, em que os conflitos sociais existirão enquanto a humanidade não se moralizar. Não pense que os conflitos sociais serão resolvidos na legislação humana, serão resolvidos por qualquer mecanismo social. Não, os conflitos sociais serão resolvidos quando nós mudarmos a nossa natureza moral. Você faz uma lei. Vamos mudar o mundo com as leis, mas as pessoas não cumprem as leis. Para termos uma ideia muito simples, desde os tempos de Moisés, já temos uma lei que está introjetada na cultura ocidental e que Moisés apresenta num dos seus mandamentos: não roubarás. Milhares de anos já. Não matarás. Está lá. Todo mundo sabe disso. Bom, mas se a lei resolvesse, já tinha resolvido. Vocês já imaginaram? Para imaginar se só esses 2 mandamentos que Moisés propôs há muito tempo e que o Espiritismo retoma no Evangelho segundo o Espiritismo. Imagine uma sociedade em que apenas esses 2 mandamentos fossem cumpridos. Imagine uma sociedade sem violência e sem roubo. Já não seria um paraíso? Claro que algumas pessoas provavelmente perderiam o emprego, não teria polícia, não teria exército, porque ninguém mata, ninguém rouba. Advogados teriam dificuldade de trabalhar, porque ia questionar o quê? Imagine uma sociedade em que todos, sem exceção,
cumprissem 2 mandamentos que já têm mais de 4.000 anos. Não matarás, não roubarás. Que são os 2 mandamentos fundamentais, base do que o Espiritismo vai chamar de lei de justiça. A lei de justiça consiste em respeitar os direitos dos demais, que Allan Kardec coloca de forma muito simples nesses 2 direitos fundamentais: o direito à vida, não agredir, não matar, e o direito à propriedade honestamente conquistada, o não roubarás. Imagina se nós respeitássemos, nossas casas não precisavam de trancas, não haveria violência, não haveria nenhuma forma de agressão de uns para com os outros. Então não é uma lei que muda a sociedade, somos nós que devemos mudar, vivendo essas leis, colocando-as em prática. Enquanto a gente não colocar em prática, a gente fica nessa ilusão, vai haver uma transformação, o planeta vai virar de regeneração. Sim, e daí, se você não se transformou, não adianta nada o planeta mudar, porque você não estará presente quando a mudança foi feita. Você irá para outro lugar, porque o invejoso tem que conviver com o invejoso. Aquele que agride tem que conviver com aqueles que agridem. Aqueles que matam têm que conviver com espíritos de mesma natureza moral. É assim, para que a gente se corrija, para que a gente tenha horror ao descumprimento da lei moral, para que a gente perceba o quanto o mal é ruim. Porque se a gente não decide viver o bem, se a gente ainda não se incomoda com o mal, a gente precisa ainda viver junto com o mal. Lamentavelmente, é uma necessidade nossa. Não que Deus tenha colocado isso como uma necessidade obrigatória. Claro que não. A gente não é obrigado, desde que fomos criados como espíritos, a seguir o caminho do mal. De forma nenhuma, ele nos deu liberdade. Nós é que escolhemos o caminho. Há espíritos, diz o livro dos Espíritos, que desde o começo só seguiram o caminho do bem. Não passaram por esses mundos de expiação. Porque seguiram o caminho do bem, não fizeram o mal, não tiveram que expiar o mal praticado. Então Deus não colocou a necessidade absoluta do caminho do mal. O caminho do bem é a necessidade absoluta, o caminho do mal é relativo às nossas escolhas, é a nossa liberdade. Nós escolhemos esse caminho. Mas quem planta arroz, colhe arroz. Quem planta feijão, colhe feijão. O plantio é livre. A colheita, obrigatória. Se eu plantei o mal, eu tenho que colher as consequências desse mal. Não seria justo. Eu faço o mal ao outro. É justo que eu não colha as consequências disso? Então, a lei de justiça determina que a gente possa reparar o mal praticado. E a bondade divina nos dá a oportunidade de fazê-lo. Quando a pessoa fala, mas a misericórdia de Deus, Deus é bom. Está lá, nos atributos da divindade proposto por Allan Kardec em um livro dos Espíritos. Deus é soberanamente justo e bom. Mas a bondade é junto com a justiça. A bondade ou misericórdia de Deus é quando ele nos dá a oportunidade de reparar o mal. Mas a justiça é a obrigação de repará-lo. Eu tenho a obrigação de repará-lo, mas eu tenho a oportunidade de repará-lo, seja nessa vida, seja na vida espiritual, seja em outras existências. Terei que reparar em algum momento, mas Deus sempre nos concede a oportunidade. Não nos joga numa região infernal que a gente ficasse preso lá eternamente, sofrimento, não. Isso não seria bondade. Isso seria justiça sem bondade. A justiça com bondade é a justiça que dá a cada um a oportunidade de reparar o mal, mas ele precisa reparar o mal que ele praticou, que é a lei de justiça. Então, quando a gente junta a lei de justiça com a lei de amor e caridade, nós percebemos a grandiosidade desse universo criado por Deus. Cabe a cada um de nós fazer esse trabalho diário, de evitar esse mal, de fugir dele de início, de combatê-lo dentro de nós, até que um momento a gente não vai mais ter essas emoções ruins, não vamos precisar mais enfrentar esses vícios morais, porque os vencemos. Mas até lá, gente, esforço diário, permanente, dia a dia, na família, no trabalho, na convivência com os amigos, onde estivermos, procurarmos dar o exemplo desse esforço. Não precisamos acertar sempre, não. Espírito imperfeito erra muitas vezes, mas a coragem de errar, refazer o caminho, refazer o passo, tentar não errar mais, levantar-se, continuar lutando, esse é o trabalho daquele que compreendeu o Espiritismo e que se esforça
por botá-lo em prática. Então eu quero aí agradecer a esta casa espírita pela oportunidade de conhecer esse espiritismo e poder estar aqui com vocês, conversando sobre essas obras admiráveis de Allan Kardec. Por isso eu costumo dizer sempre, a gente tem que estudar muito Allan Kardec, para compreender Kardec, mas acima de tudo, para viver Kardec, porque viver Kardec é viver Jesus na sua mais completa pureza. Muito obrigado, que a gente tenha uma boa noite.